Informações importantes e agitadas no Goiás em relação aos bastidores da candidatura de pelo menos dois personagens para a disputa do cargo do Conselho Deliberativo do Verdão ao final desta temporada. Será que ainda está de pé aquela ideia de uma mudança novamente no estatuto para o retorno, por que não, de uma figura presidencial, algo que hoje não existe no Goiás? O Verdão tem um executivo, né, um diretor executivo que hoje é o Leonardo Pacheco, substituindo o antigo CEO, que era o Luciano Patiello, que substituiu, por sua vez, o antigo presidente, aquele cargo em extinção hoje no Goiás, que era do Paulo Rogério Pinheiro, até o final de 2023. Eu quero trazer as informações, o que a gente tem de atualizações nesse mundo político do Goiás, a minha opinião também em relação a esse assunto e um futuro do clube que eu espero que seja um pouco mais calmo do que aquilo que a gente viu nos últimos anos. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás. News conto com a inscrição de cada um de vocês. E para assistir todos os jogos do Goiás nessa Série B do Campeonato Brasileiro, é com a Agin TV. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Na Agin TV você assina um plano muito simples, sem infidelidade, sem cobrança devida, por apenas R$30 mensais. Você pode fazer o teste também para conhecer um pouco mais da plataforma. Vou deixar o link aqui embaixo. Para o seu celular, computador, Smart TV, com 2 acessos simultâneos na mesma plataforma. Todos os jogos do Verdão na segunda divisão, o link na descrição do vídeo. Então beleza, bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante no Goiás em relação aos bastidores e a candidatura de pelo menos duas chapas, dois lados que podem assumir o Goiás na questão, explicando exatamente o que está em jogo nessa temporada. O cargo de presidente do Conselho Deliberativo, ele foi do Edminho Pinheiro, aclamado ao final na metade de 2022, e ele teria esse mandato até o final de 2025, correto? O Edminho acabou renunciando do Goiás ao final de 2023, então ele não exerce mais esse cargo, e quem assumiu foi o vice-presidente, o Vanderlan Alcântara, que tem o seu mandato, de fato, até o final deste ano, como consta aqui também no portal do Goiás em relação à diretoria, certo? Esse cargo se encerra ao final deste ano, tá? E o Goiás terá eleições, segundo informações do Periquito Brisato, um abraço para o Iago, inclusive. Nesta semana, o Goiás ele basicamente começa a conhecer dois personagens que disputarão esse cargo, sendo eles o Sérgio Hassi e também o Paulo Rogério Pinheiro. E uma coisa que eu estou observando também desse mundo político do Goiás é que, basicamente, hoje o presidente do clube, naquele mandato, naquele formato antigo que a gente conhece, ele basicamente será esse presidente do Conselho Deliberativo. Não que antes não fosse, né? Sempre o Edminho teve, sim, uma grande participação, um grande poder e influência no clube, em outros momentos também com a Ailê Pinheiro, mas nesse momento eu vejo que essa situação dos bastidores estando pegando fogo é que sabe sim da importância da figura tendo este cargo em suas mãos. Abre aspas para o que foi escrito, né, na matéria do Periquito Brisato. O clima de eleição esquenta nos bastidores do Goiás, já começou com a aproximação das eleições para o Conselho Deliberativo. Dois nomes conhecidos da torcida estão se movimentando nos bastidores. Ainda não há nada oficial. Os ex-presidentes, o Sérgio Hassi e também o Paulo Rogério Pinheiro. Nessa semana, o Hassi ele reuniu aliados em um encontro onde iniciou a coletiva de assinaturas necessárias para lançar oficialmente uma chapa. A ideia do ex-presidente é unir forças com membros do clube que desejam um novo direcionamento para o Conselho, apostando em um grupo forte e coeso. Do outro lado, Paulo Rogério também segue ativo e realizou uma reunião com cerca de 3 ex-integrantes da atual oposição. O movimento chamou a atenção, já que vários nomes que até então estavam afastados da gestão decidiram se unir ao ex-presidente para montar uma chapa de situação. Um dos nomes que devem compor essa possível nova formação é o ex-diretor de marketing do clube, o João Grego, que participou do encontro. A movimentação mostra que ambos os lados já estão na fase de articulação política, buscando apoio e tentando consolidar alianças. O objetivo é montar um conselho deliberativo com propostas sólidas para o futuro do Goiás. A eleição ainda não tem data confirmada, mas a disputa promete ser acirrada, com dois grupos fortes se organizando para comandar os rumos do clube nos próximos anos. Não chega a ser uma oposição, até porque isso a gente sabe não existe no Goiás, né? O modelo que o Goiás ele se consolidou
político, ele não permite o ingresso de oposições, né? Isso é bastante claro. E a tendência, tá? Eu não vou mentir para vocês, não. Você pode ver que sempre ocorreu da seguinte forma. Quando alguém de fora, né, da família Pinheiro, alguém que tentou competir com Paulo Rogério ou com o Edminho, você pode observar que eles se juntaram, né? Foi o caso, por exemplo, em 2021, onde a gente tinha ali naquele momento, ao final de 2020, né, um momento conturbado do Goiás, dois personagens, o Vanderlan Alcântara e o Paulo Rogério. Basicamente, o Vanderlan ele entrou aliado junto com o Paulo Rogério naquela chapa única e acabou sendo aclamado. No ano passado, no ano de 2023, né, houve também um movimento, entre aspas, de oposição do próprio João Grego contra aquele formato de novo Estatuto do Goiás. E agora, justamente, a informação que chega é que ele seria um aliado hoje do Paulo Rogério Pinheiro. Então, assim, não vou mentir para vocês, não. O Sérgio Hassi está longe de ser alguém contra, né, o L. Pinheiro, o Paulo Rogério, o Edmir, muito pelo contrário. Não me surpreenderia em uma junção novamente, apesar que hoje os cargos são diferentes, né? Não existe mais um presidente, um conselho deliberativo, o presidente do conselho e um vice-presidente. Existe o presidente e o vice do conselho deliberativo, mas para esta função de o executivo, né, geral, que hoje o diretor executivo que é preenchido pelo Leonardo Pacheco, pelo que eu tenho informação, isso não é decidido através de uma votação. Para a declaração do seu imposto de renda, você tem até o final deste mês de maio e deixe que a RJC Assessoria Contábil faz tudo isso para você com grande transparência e profissionalismo. Está localizado no centro de Goiânia, mas também prestando serviços para todas as outras localidades. Um dos outros, né, que você pode encontrar: abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária, assessoria financeira completa para, por exemplo, você planejar como é a forma correta, ideal e menos custosa para você pagar os seus impostos neste ano de 2024, de 2025 e já avisando também o ano que vem, a abertura de uma holding empresarial ou familiar. Todas as informações da RJC pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. E com a RT Facas você encontra lindos produtos personalizados do Goiás, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia, uma ótima opção para você presentear aquele que você ama neste mês de abril, tá? Como por exemplo, copos térmicos, facas, tábuas para corte e muito mais, deixando o seu churrasco ainda mais personalizado. Há também outros modelos, tá, de personalizações que você encontra no Instagram da RT Facas, como por exemplo de outros clubes de futebol, para você que gosta de pescaria, de uma personalização para sua fazenda, um ente querido que está se formando, enfim, há uma possibilidade muito boa com a RT Facas, produtos especiais, o link logo aqui abaixo na descrição também. Outra situação também do Goiás é em relação àquela ideia que foi articulada, acho que desde a metade do ano passado, com a possibilidade do Goiás voltar com o seu sistema presidencialista. Por que que isso poderia acontecer? Nesse momento, o Goiás, ele de fato é um clube que você bate o olho aqui, ó, por exemplo, em toda a diretoria, você não consegue encontrar aquela figura que vai chamar a responsabilidade, aquele nome que está no dia a dia, que dá as caras para a torcida, não tem. Poderia ser o Vanderlan Alcântara, até pensei que ele seria um nome mais participativo, mas não vem sendo. Talvez o Vanderlan tenha dado 2 ou 3 entrevistas e quando isso aconteceu, ele sumiu logo na sequência, né? E quando apareceu também criticando outras decisões da diretoria, também não deu nada. O Haroldo Guidão também era um nome ativo nos bastidores, mas para a torcida ele pouco aparece. O Leonardo Pacheco muito menos, né? Basicamente aquela função interna no clube. Então, eu entendo essa ideia do Paulo Rogério Pinheiro, né, que ele levantou esta toada no ano passado, de talvez voltar com um sistema presidencialista, mas para mim esse não é o caminho do Goiás, tá? Porque assim, a gente vai ter exatamente os mesmos nomes dos anos anteriores. Para mim o caminho do Goiás seria sim, e tem que ser, de uma profissionalização, de um avanço. O Goiás deveria estar preocupado com a SAF e não com a política ao final do ano, o que a gente sabe acaba sempre acontecendo, voltando os mesmos nomes, até mesmo quando o Paulo Rogério deixou o clube ali ao final de 2023. O que ele próprio, né, declarava, as informações, é que não iria mais, né, voltar para o clube de uma forma assim, dando as caras a tapa, né, porque a ideia dele era basicamente completar a Serrinha, tendo a venda dos seus naming rights, a ampliação, o término das obras, e era isso, né, uma forma de homenagear o seu pai. Agora o Goiás, ele acaba, o próprio Paulo Rogério Pinheiro,
acaba voltando também nos bastidores. Pode ajudar o Goiás a conquistar, entre aspas, esse objetivo que tem que ser o final do clube, o final desta diretoria, que é a chegada de uma SAF? Deveria, mas não parece ser esse o caminho que o Goiás está mais preocupado neste momento. Você pode deixar a sua opinião. Entendo que o Goiás ele ficou um clube sem cara, tá, nos últimos anos, mas para mim não seria necessária a criação de 2, 3 cargos para ter, por exemplo, todos juntos, né? Sei lá, o Paulo Rogério, o Sérgio Rassi e o Vanderlan Alcântara. Para mim não há esta necessidade, até porque o Goiás tem muitos outros conselheiros e, querendo ou não, cada um dá o seu pitaco dentro do mandato. Pode deixar a sua opinião se você gostaria ou não de um retorno do Paulo Rogério ao Goiás e ele voltando nesta função, por exemplo, de conselho, de presidente do Conselho Deliberativo. Não tem a menor dúvida que teria uma influência muito semelhante àquela de 2023. Posso estar enganado, mas tendo um pouco mais de informações, alguns modelos estabelecidos, eu volto a falar com vocês, tá bom? Com a Bueno Tênis Club você começa a praticar um novo esporte nesta temporada de 2025, seja ele tênis, beach tênis ou pickleball, localizado na Avenida T15, no setor Bueno, com horários personalizados de acordo com a sua rotina, das 7 da manhã até as 10 horas da noite, segunda a sexta, sábados, domingos e feriados, também é dia das 8 até as 8 da noite. Todas as informações da Bueno Tênis Club você encontra aqui abaixo na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e conferir os links dos nossos apoiadores na descrição também, tá bom? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera! Para você que acha impossível aprender do zero, aqui na Bueno Tênis Club nós temos a solução para você. Nós temos turmas de iniciantes do zero no tênis para alunos que nunca jogaram, nunca pegaram numa raquete. Com professores especializados, eu vim aqui te convidar para conhecer a Bueno Tênis Club. Agende agora mesmo a sua aula e faça parte dessa comunidade apaixonada pelo tênis.